Fala pessoal, quanto tempo, né? Pessoal pedindo para me fazer live aí. Esses últimos dias aí foi meio complicado, viu pessoal? Muita correria, muita coisa. E não deu pra gente estar fazendo a nossa live aí, nossas lives aí, né? Semanais, muito corrido. A gente teve um problema com relação ao último vídeo lá do grupo do YouTube, né? Do canal do YouTube. Ficou sem som, né pessoal? Ficou meio sem som lá e aí a gente o pessoal falando Lula CPX, chefe da Forvixe Maria. Enfim, aconteceu tanta coisa hoje, né, galera? Tanta coisa hoje, tanta coisa nessa semana que, enfim. João Arles Tavares. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia, né? Que o pessoal é o que mais estão perguntando aqui no PV, no privado, né? O pessoal falando muito. Depois a gente fala um pouquinho sobre alguns fatos que aconteceu aí. Hoje no Brasil, mas o pessoal falou muito aqui no privado sobre as notícias da guerra da Ucrânia, muita gente querendo saber como é que tá a situação lá. Inclusive eu conversei com um amigo que está na Holanda, ele tem um contato com uma ucraniana, e ele falou o seguinte, que foi bombardeios lá praticamente o dia todo, né? Ontem também a Rússia lançou uma ofensiva de pelo menos 50 mísseis, né? 50 mísseis de cruzeiro, pelo menos 50 mísseis de cruzeiro, fora os drones. E segundo aí o governo ucraniano, foram abatidos ali pelo menos cerca de 44 desses mísseis de cruzeiro. Tá começando a pintar umas imagens interessantes, pessoal. Olha só, umas imagens aí que a gente não estava vendo, né? Imagens aí de vários mísseis de cruzeiro sendo abatidos aí por baterias antiaéreas ucranianas agora. Lógico que são baterias antiaéreas da OTAN, né, pessoal? Essas baterias que chegaram lá na região e já estão aí fazendo efeito, e provavelmente acreditamos aí que a Rússia ela vai continuar, porque o objetivo deles é a infraestrutura, né? Já tem aí praticamente 35% do país aí no escuro, literalmente no escuro. E não só isso, a falta de água, o pessoal reclamando muito sobre a falta d'água. O Luiz Kawaguchi estava falando esses dias aí, semana passada, falou que pessoal, o racionamento de energia lá tá muito grande, o racionamento de água, e enfim, tá uma situação muito complicada por lá. Fala, Matheus, tudo bem? Então, a gente vem acompanhando esse conflito. E o que desencadeou tudo isso daí, né, pessoal? O que se desencadeou? Vocês lembram que a gente já tinha falado lá atrás que vai depender do degrau que os caras derem um passo a mais, né? O penúltimo degrau, qual que foi? Foi a questão lá do que até hoje, né? Até hoje ninguém sabe se realmente não dá para saber ainda se realmente aconteceu aquela questão do caminhão lá na ponte que liga a Rússia à Crimeia, né, pessoal? Então até hoje ninguém sabe se realmente tá surgindo algumas imagens agora aí em câmera lenta, que parece que a explosão ela acontece um pouco antes, um pouco à frente do caminhão. Então são inúmeras narrativas aí que é lógico, né, pessoal, que só um lado que tá falando, então não tem como você fazer uma investigação, não tem como você realizar uma investigação independente para saber o que realmente aconteceu ali, não tem como saber. Fala, deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aí, rapidinho, só cumprimentar a galera, que faz tempo que a gente não faz uma live aqui, faz bastante tempo, né, pessoal? João Arles Tavares. João Arles Tavares. Boa noite, irmão. Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui. Iago Artes Facas. Satisfação, meu amigo. Satisfação, hein? Arthur. Oi, mãe. Amanhã eu tô aí, mãe. Se Deus quiser. Beijão. Iago. Edgar. Tudo bem, Edgar? Aí, Edgar. Cheguei agora. Correria, rapaz. Negócio muito corrido, hein, cara. Matheus Patrick Pavanati. André Luiz. Dof Modas. Aí, segue a página do Dof Modas aí, pessoal.
André Iardi, Leandro Carvalho, Rodrigo Novaes, Mori Vessa, Paulo... Fala, Paulo! Sumido, hein, Paulão? Como é que você tá? Deve estar trabalhando, né, meu amigo? André Macedo, Império, Floripa, Avineto, Rafa Savero, Gabriel Mairon, Anderson Michel. Toda essa galera aí, a gente tá fazendo uma família aqui, meu. Estamos fazendo uma família aqui, aos poucos a gente vai... É um tijolo de cada vez, né, pessoal? Vamos com calma que a gente vai chegando lá, né? Então, o que a gente estava falando um pouquinho sobre aquela questão de um degrau por vez. Quando aconteceu o caso lá da ponte, aquela explosão, a Rússia ela eleva mais um degrau e começou lá aquela grande ofensiva em várias cidades ucranianas, e não só isso, com o objetivo maior de atingir aí a infraestrutura, né, toda aquela infraestrutura crítica, né? O que é infraestrutura crítica? É a infraestrutura pautada na energia, pautada em abastecimento de água e outros suprimentos. Então são infraestruturas que, a partir do momento que são destruídas essas infraestruturas, fica muito difícil aí para um país se reorganizar, né? E a gente sabe aí que vocês imaginam uma Ucrânia, mais de 8 meses de combate, sem produzir aí praticamente nada, né? O PIB deles caindo a cada mês, os caras não estão trabalhando, não estão produzindo, o país está literalmente parado, dependendo aí de recursos vindos da União Europeia, enfim, e dos Estados Unidos, para se manter firme lá, alimentando as tropas, alimentando o seu povo em si, né? Então a gente observa que fica muito difícil, né? Aí, a partir do momento que atingir essa estrutura crítica, naturalmente aí fica muito mais complicado de o povo se reorganizar e das pessoas terem o básico, né, pessoal? As suas necessidades básicas. Fica mais difícil. Bom, aí teve esse escalonamento, teve toda aquela quantidade de mísseis que a gente acompanhou aqueles dias, e aí surge aí um novo cenário que a gente já tinha falado, ó, a partir do momento que surgia um cenário diferente, automaticamente os russos, eles vão evoluir aí na sua ofensiva. Qual foi o cenário que aconteceu agora essa semana que ficou, de certa forma, muito complicado? Novamente aí um ataque à frota do Mar Negro. Olha só, o ataque realizado à frota do Mar Negro deixou aí os russos furiosos, até porque foi um ataque que até então, olha só, pessoal, até então o Ocidente ainda não tinha visto, a gente não tinha presenciado uma ofensiva com drones marítimos. Olha só, uma ofensiva com drones marítimos. A gente não tinha visto ainda. Vocês veem que essa guerra ela está trazendo coisas muito novas, que são aí, coisas que vieram para ficar, que são os drones. Pessoal, tem mais de 25 países aí que estão querendo drones do Irã. Olha só, mais de 25 países estão querendo os drones iranianos, porque são baratos e mostraram a eficiência, né? Mostraram a sua eficiência, que o estrago é grande, o estrago é muito grande. E agora, os ucranianos aí, literalmente, segundo o governo, segundo a narrativa russa, que houve aí o apoio do Reino Unido com relação a esses últimos drones marítimos que foram lançados aí na Crimeia contra a frota do Mar Negro. E teve os vídeos lá, né? Os vídeos mostrando aquelas grandes explosões. E não só isso, um vídeo parece aquelas coisas de vídeo. Fala, Peterson. Parece aquelas coisas de gay, parece aquele jogo de videogame de campanha, né, pessoal? Que o camarada tá lá realizando aquela campanha, coisa e tal, e aí ele se desloca, literalmente se deslocou aí com drone marítimo, olha só, com drone marítimo, e se desviando dos disparos da aeronave russa. Então foi um negócio assim que pouca gente falou isso daí, né? Quase a gente não vai ver os canais tradicionais falando sobre
essa nova modalidade que os ucranianos realizaram aí, que foi um negócio assim impressionante, pessoal. Parecia coisa de videogame, literalmente parecia coisa de game, cara. Vocês viram lá o barco? Depois eu vou fazer um outro vídeo, o vídeo que eu tinha feito no canal do YouTube ficou sem som. O pessoal falou aí e tal. Depois que eu fui ver que tinha ficado, não sei o que aconteceu, né? Ainda tô aprendendo algumas coisas para colocar no negócio de canal do YouTube. E, enfim. Aí tem o vídeo lá que mostra literalmente ele se desviando dos disparos do, acho que é um Mi-08, se não me engano, um Mi-08 lá dos russos, e o barquinho lá, o barquinho se desviando dos disparos até chegar próximo de uma, não sei se era uma fragata, o que era aquilo ali, era um navio ali, e conseguiu chegar no objetivo, né? Então vocês imaginam a velocidade que esse negócio deve andar também, né? Além da agilidade, que o cara que deve estar lá controlando esse drone com o joystick dele lá, com o controle dele, e para se desviar literalmente dos tiros que não estava... Vocês veem como é que para acertar um alvo em movimento é difícil, né, pessoal? Então a Rússia, ela anuncia que foi um atentado realizado pelos ucranianos com a parceria dos ingleses. Olha só que ponto que as coisas vêm chegando, né? Então aí o que acontece? De anteontem até hoje, né? Vários mísseis caindo nas várias cidades da Ucrânia, inúmeros mísseis caindo, e as baterias antiaéreas cada vez mais presentes, tá derrubando os mísseis de cruzeiro. Olha só, os mísseis de cruzeiro sendo derrubados, pessoal. É um negócio impressionante, as imagens são... fala, James, satisfação, meu irmão. Os mísseis de cruzeiro literalmente derrubando as baterias antiaéreas, né? Derrubando esses mísseis de cruzeiros. Então, foi um negócio, é uma coisa assim que realmente impacta, né? E mostra que é uma guerra literalmente tecnológica, né? É uma guerra que é muito tecnológica, é uma guerra que ela tá literalmente ficando aí, deixando aí os videogames meio que no chinelo, né? Porque até então a gente só tinha aquela noção, muitos, né? Tinha aquela noção ali da Segunda Guerra Mundial. E, pessoal, o que nós estamos vivendo hoje, literalmente, é a visão clara, muito próxima aí de uma terceira guerra. Olha só, as palavras do Medvedev hoje, mais uma das palavras do Dmitry Medvedev, que hoje ele é presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Ele declara o seguinte, que não há, ele falou assim, olha só as palavras dele, não há uma outra possibilidade de a Rússia entrar numa terceira guerra se ela não vencer a Ucrânia. Ó, isso foram palavras dele. O ataque da Somália, quem reivindicou esse atentado aí é o Al-Shabaab. Tá? É um grupo que ele tem muita ligação, viu, Arthur? Um grupo terrorista que tem ligação com a Al-Qaeda, braços da Al-Qaeda naquela região ali do Sahel, ali na África subsaariana. Então, só para responder essa pergunta aí. Então, senhores, essas palavras do Medvedev foram palavras assim que, mais uma vez, escalona a coisa, né? Eu tava falando agora com esse colega que tá na Holanda, e falou que nunca tinha visto tanta mobilização de tropas assim nos últimos dias, nas últimas semanas, nunca tinha visto tanta coisa. Enfim, agora parece que a OTAN vai mandar mísseis nucleares para a Finlândia. Olha só, se mísseis nucleares forem ali, vai ficar literalmente ali na fronteira com a Rússia. E segundo os especialistas, os mísseis que vão mandar para lá tá pelo menos 5 minutos de Moscou. 5 minutos de Moscou. Então, a coisa tende a escalar. Se realmente for confirmado que esses mísseis nucleares aí forem mandados, porque a Finlândia ainda nem reivindicou aí, literalmente, né, não foi sacramentada essa questão da Finlândia estar literalmente na
na OTAN ainda, porque ainda depende ainda, da passagem por vários países. Acho que quase metade dos países já consolidaram, mas ainda não firmou ainda. É porque tem que passar por todos os parlamentos daqueles 30 países, né, pessoal? Então demora. Esse processo é um processo demorado, é um processo que vai demorar aí alguns dias, alguns tempos. E a gente vai ter que aguardar aí, né, pessoal? Fala, Estocco. Satisfação, meu irmão. Satisfação muito grande, Estocco. Obrigado, viu? Pessoal, quem viu as imagens aí que... Engraçado, a imprensa tradicional agora mandando vídeos. Olha só, já tem vídeo no G1, vídeo em vários canais aí. Daquele Mi-08, se não me engano, russo. Foi atingido lá pelo um disparo lá, se não me engano, de NA-LAW, ou talvez um Javelin, que é aquele sistema de lançamento, é anticarro, inclusive, hein? É anticarro e os caras estão derrubando aeronaves com aquilo lá, hein, pessoal? Não é só porque ele é anticarro que não está derrubando a aeronave. Está derrubando a aeronave, está derrubando o tanque, e enfim... a coisa tá mais ou menos nessa linha. Então mostra claramente lá a aeronave na região de Donetsk muito baixo, passando muito baixo lá, e de repente vem um disparo de um míssil lá e partindo desse Enalau, alguma coisa assim, ou Javelin, e é derrubado esse helicóptero russo. Olha só, derrubado um helicóptero russo. Perdas tem pra tudo quanto é lado, viu, pessoal? Antiaéreo da época do Vietnã sendo enviado para bater drones na Ucrânia. Andrei Macedo, é verdade, meu amigo. Então, a coisa... Essa guerra é uma mistura engraçada de tecnologias, né? E coisas assim muito, muito antigas, né? Muito antigas, estratégias de guerra aí muito antigas que estão sendo literalmente aí usadas dentro desse conflito, que é um conflito que a gente está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, mas é o seguinte, pessoal, o brasileiro ele está muito longe aí, ó, o brasileiro vai ter que, eu não vou falar muito sobre o que está acontecendo no país, até porque eu não posso ficar me manifestando muito, mas eu deixei uma publicação lá, é muito clara, o brasileiro ele vai ter que evoluir muito para uma primavera. Tá? Muita gente perguntando. Depois no privado, se vocês quiserem saber minha opinião sobre o que está acontecendo, no privado vocês me chamam lá que eu falo, eu converso com vocês no privado, até porque essa live ela vai ficar salva, tá? Então, enfim, eu não quero deixar nada gravado aí que de repente podem usar aí, pode fazer corte. A gente sabe que tem muita gente boa e infelizmente tem muita gente que às vezes não compactou do mesmo pensamento. Mas enfim, pessoal, a gente precisa ainda evoluir bastante aí, se a gente quiser fazer uma primavera. Vamos ter que evoluir muito, muito, muito. O Brasil vai ter que evoluir muito ainda, tá? Mas enfim, é o que a gente está vendo, né? É o que nós estamos vendo aí a cada dia, a cada hora. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas. Que Deus o livre, mas se acaso uma guerra, o que será de nós com o Lula no poder? Em caso uma guerra. Olha, Kaique, eu vou falar uma coisa para vocês. A grande questão é o seguinte, as declarações de Vladimir Putin com relação a isso daí, ele falou que para ele tanto faz como tanto fez, Lula ou Bolsonaro, que ele tem relações. Pessoal, eu tive uma publicação derrubada bem antes um pouco de começar a guerra, que foi sobre todos os presidentes que foram para a Rússia visitar o Vladimir Putin, um pouquinho antes do Bolsonaro ir visitar lá o Vladimir Putin na Rússia. A maioria dos presidentes, desde o Fernando Henrique, foram visitar Vladimir Putin. E às vezes a gente mistura as coisas, questões ideológicas com questões políticas. A gente precisa parar com isso daí, a gente precisa evoluir muito, né, nesse sentido. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. São relações comerciais. E o Brasil depende dos fertilizantes. Se não chegar fertilizante para cá, nós estamos enrolados. Mas aí é aquilo, né?
Só quando começar a faltar, aí que nego vai começar, puta, tá faltando, não sei o quê. Aí se começa a faltar isso, faltar aquilo na geladeira, aí o pessoal vai ser igual, é igual a questão da pandemia, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso não, pessoal. Tá, vamos falar o que... Fala, Sargento Galesco, tudo bem, meu irmão? Satisfação. Vamos falar um pouquinho, literalmente aí, sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Então, vamos voltar lá, pessoal, para o nosso raciocínio. Aí o que aconteceu? Houve aquele ataque de drones marítimos e coisa e tal, e drones aéreos, vários drones também aéreos. Foi uma sequência de ataques lá na Crimeia, né, um monte de ataques lá. E aí o que a Rússia anuncia? Ela anunciou literalmente aí que vai suspender, aliás, suspendeu, né, automaticamente o acordo de transporte de grãos ali, que estavam sendo feitos do Mar Negro até os países da África e países da Europa. Então ela literalmente, de forma deliberada e de forma indefinida, ela anuncia que o acordo de grãos aí, de escoamento dos grãos, foi literalmente suspenso. E agora, meus amigos, é aquilo. Você vê que agora, quando suspendeu, agora o pessoal tá pedindo para os caras voltarem, não, porque não sei o que. Esse tinha sido um acordo firmado, acho que era dentro dentro de todo esse contexto que nós estamos falando já há bastante tempo da guerra. Esse foi um dos melhores acordos que foram feitos entre russos e ucranianos, e perdeu-se a grande oportunidade agora. Agora, o que acontece? Se continuar faltando grãos aí, vai ficar complicado, né? Vai ficar muito complicado. Ô Kleber, não vou me manifestar aqui no Instagram, tá? Depois tu me chama no privado e aí eu falo, porque não tem condições de eu me manifestar sobre isso aí. Então, pessoal, esse foi um dos melhores acordos que russos e ucranianos fizeram. Literalmente. Então, estão pagando preço. É ou não é, pessoal? Estão pagando preço. Literalmente pagando o preço aí sobre essa questão. Agora os caras chutaram o balde. Literalmente os caras chutaram o balde. E aí vai faltar, é uma questão aí de tempo. As sanções parece que não estão fazendo efeito, Gabriel. Parece realmente, Gabriel. As sanções parece que não. Quem não percebeu, pessoal, agora tá uma corrida, né? Já, já estão aí saindo dezenas de milhares de pessoas da região ali, que a gente já falou, da região de Kherson, saiu muita gente, a grande maioria saiu de Kherson, e muita gente saindo da região de Donetsk e Luhansk, e estão tirando o povo de lá. Se tá vindo contra-ataque, tá vindo contra-ataque direto, os russos também estão, os ucranianos também estão atacando bastante, contra-atacando e lutando. A guerra não parou. Fala, Alexandre, Universo R4, satisfação, meu irmão. Satisfação, viu, Alexandre? Então, a gente está percebendo que é um conflito que ele vai se arrastar aí por bastante tempo ainda, hein, pessoal? Agora que a mobilização literalmente assim já foi concluída, né? A mobilização dos reservistas foram concluída, e a chegada do inverno, né? O general inverno, que nem falaram aqui, o Edgar, com a chegada do inverno a situação vai se complicar muito, e vai mesmo. Os caras parecem que só estão esperando aí a chegada do inverno para eles literalmente usarem aí as suas técnicas aí de inverno. Vamos ver se vai funcionar agora, né, pessoal? Porque a tendência é ficar um negócio mais moroso, mais complicado. O maior problema disso tudo é com relação ao pessoal que vai ficar sem energia. Se o pessoal ficar sem energia, a tendência é complicar mais ainda. Ficar sem energia, sem suprimentos básicos ali. Vocês imaginam ali. Tem lugar ali, pessoal, que faz menos 20, menos 30. E aí a coisa fica complicada, hein? Vai ficar muito complicado lá sem energia e sem água. E num frio desgraçado lá.
que sabe lá Deus como é que esse pessoal... Enfim, eu acredito que eles também estão recebendo bastante apoio aí da OTAN e da União Europeia. E eu acho que talvez aí, vai saber, né, pessoal? Não dá para saber ainda. A gente precisa analisar depois que começar a se desenvolver aí o curso da coisa. Pode ser aí que talvez eles não sintam tanto assim, mas especialistas estão falando que a coisa não vai ser tão fácil assim para a Ucrânia se continuarem dessa forma deliberada, atingindo aí a sua infraestrutura crítica, a sua infraestrutura energética, e que isso compromete demais a situação dos ucranianos, a situação que só Deus, viu, pessoal? Só Deus mesmo, para ver se esses caras conseguem chegar num acordo aí, em alguma solução, porque a gente observa que tá muito longe, né? Tá muito longe de um acordo, né? Tá muito longe. Essa guerra vai arrastar muito ainda, até mesmo porque Putin já convocou mais reservistas. Andrei, é verdade, Andrei. É verdade, cara. O negócio não vai ser tão fácil assim que nem muita gente tá pensando. Tá, pessoal? A grande problemática é o seguinte: se os caras continuarem aí perdendo território, se eles continuarem perdendo território, enquanto tá dentro do território, vamos dizer assim, do oponente, os caras ainda vão segurar. Agora precisa ver até que ponto que eles vão segurar. Até porque a Ucrânia está querendo a Crimeia. E a Crimeia é complicado, hein, pessoal? Crimeia é um negócio muito complicado. Vocês já viram aí que é complicado. Pessoal, vocês viram lá, teve um vídeo que os Estados Unidos mandou aí, um disparo de um míssil hipersônico. Olha só, os americanos disparando um míssil hipersônico. Os russos, eles possuem mísseis hipersônicos que dão quase 5 vezes aí a velocidade do som. O míssil hipersônico dos americanos, acho que é 3 vezes e meia a velocidade do som. Então, se você observar, tá lá quem não viu ainda, tá no canal do YouTube. Esse vídeo, ele tá lá, e é um dos vídeos mais acessados lá dos nossos shorts. Já tá dando mais de 5.000 visualizações lá no short, lá do nosso. Já aproveita e se inscreva. Pessoal, se inscreve no canal lá do YouTube. Que hoje eu fiz essa live aqui pelo Instagram, meio que correndo. Não deu para me preparar, porque pelo YouTube eu precisava preparar algumas coisas e eu não consegui. Foi muito corrido para mim hoje. Eu não consegui fazer preparação dessa live, mas essa live aqui, ela vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Assim que eu terminar a live, eu já vou preparar ela para ela ficar lá no nosso canal, até para fortalecer o nosso canal, né? Se inscreve lá, pessoal. Entra lá no link na bio e já se inscreve no nosso canal. E já se inscreve no Telegram também. Nosso Telegram tá legal, hein, pessoal? Tá com... já tá batendo 1.400 inscritos no nosso canal do Telegram. E o nosso YouTube também tá crescendo a cada dia. Tá? A cada dia nós estamos crescendo. Ó a caneca do Capitão Derrite aqui, do Papo de Rota. Eu tive lá numa entrevista com ele uma vez. A caneca aqui do Derrite. Hoje deputado federal, reeleito, né? Caneca do Derrite aqui. Então, pessoal, se inscreve no canal lá, adquira suas canecas da página, adquira as camisetas da página também, tá, pessoal? Se inscreve lá no canal, que vai ser muito importante, né? Pessoal, além dessa questão toda das retiradas dos civis da região do Donbás, tem um outro ponto que também está pegando, que tá pegando, que é o seguinte, que pouca gente está falando, tá surgindo alguns acordos aí de liberação de presos. Olha só, essa semana teve a Rússia e a Ucrânia teve um acordo de troca de presos, né? Alguns presos foram, isso é normal nas guerras, né? Então os russos e os ucranianos realizaram algumas trocas de presos essa semana, e
é um dos fatores aí também que há os seus interesses, né? Todo conflito há os seus interesses. Cada um manda um nome para o outro e aí eles vão literalmente. E você vê que não é tantos presos assim, é só os presos que são de interesse. Olha só, não é todo mundo que está preso que é liberado. É só os presos que o governo tem o interesse de que aquele cidadão lá seja liberto. Então é feito um comum acordo lá. Foi um pouco diferente com relação aos presos lá de Azovstal. Quem lembra a questão de Azovstal, lá em Mariupol, da usina siderúrgica, que ali foi uma grande quantidade de presos que foi liberado ali na questão de Azov, praticamente todos, só que também os russos também pediram uma quantidade grande de presos para serem liberados, né? Outra coisa, pessoal, interessante, que quase ninguém tá falando, a região ali de Enerhodar, que tá lá a usina nuclear de Zaporizhia, foi muito bombardeada essa semana ali, aquela região. Então, é uma situação muito complicada, hein, pessoal? É uma situação assim que aquela região ali, eu não sei, cara, até agora como é que os caras não. Para acontecer uma catástrofe nuclear ali, uma catástrofe. Destruir algum reator daquele ali, a probabilidade. Fala, Nando, tudo bem, meu irmão? Satisfação imensa. Caminhoneiro aqui, o negócio tá pegando, hein, Nando? Coisa aqui tá pegando, rapaz. Caminhoneiro é fogo, hein, meu? Caminhoneiro tem que tirar o chapéu pros caras, hein? É que eu não posso me pronunciar muito aqui, mas caminhoneiro, os caras são foda. Caminhoneiro é. Caminhoneiro é foda. Eu não posso me pronunciar muito, mas. Enfim, né? Mas, pessoal, aquela região ali de Enerhodar, que é uma região ali que está a usina nuclear de Zaporizhia, a gente precisa tomar muita cautela, ficar de olho naquela região ali, que se caso houver um ataque a qualquer reator daquele ali, a gente vai ter uma catástrofe ambiental sem precedentes. Olha só. Os caminhoneiros do Brasil vão dominar o mundo. Andrei Macedo. Então, e de pelo menos os 4 últimos dias aí, teve inúmeros bombardeios naquela região ali. Inúmeros bombardeios. Então, tá muito complicado ali. E um outro detalhe, pessoal, se os russos destruírem aquela barragem lá de Nova Kakhovka, que está um pouquinho abaixo ali da região da cidade de Dnipro, que está um pouco ali ao lado de Enerhodar, que é muito próximo, né? Enerhodar, distrito de Zaporizhia, né? O Oblast de Zaporizhia, né? Que eles falam, que é um estado, né? São estados. Se caso acontecer de os russos explodirem aquela barragem de água ali, como é que os caras vão resfriar os reatores? Então, um sério risco, além de várias dezenas de vilas serem literalmente consumidas pela água, uma catástrofe ambiental e uma catástrofe nuclear pode acontecer se caso aí o sistema de água ali da região ali do Dnipro não conseguir resfriar a usina nuclear, né, os reatores. Então, pode ser que esses reatores aí eles se esquentem, né? E aí já viu, né, pessoal? O negócio pode entrar em colapso, literalmente em colapso, é o que pode acontecer, né? Então, são situações aí que realmente ficam muito complicado, né? O outro detalhe, pessoal, sobre esse contexto de Ucrânia, olha só, surgiu aí a Sputnik estava publicando, né? Só tem que tomar um pouquinho cuidado com o que a Sputnik fala, mas enfim, a Sputnik teve mais três ou quatro jornais ali que realizaram a publicação. Olha só o que eles publicaram.
Vocês ficaram sabendo que essa semana um ataque de hacker aconteceu contra alguns celulares do governo britânico, e um desses celulares era da ex-premier Liz Truss. Ele foi hackeado, olha só, um dos celulares da Liz Truss foi hackeado, e parece que os russos descobriram que a Liz Truss tinha realizado uma conversa, olha só, tinha realizado uma conversa com o Antony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a respeito daquela questão do gasoduto Nord Stream 1, com a explosão que teve do Nord Stream 1. E parece que os russos, daqui para os próximos dias, aí, inclusive, vão emitir provas, evidências sobre essa conversação. E que, se caso realmente for atestado isso, segundo as declarações da Sputnik, é que vão ter respostas, né? O Reino Unido não vai ficar sem resposta. Então é um negócio muito complicado. Você vê que os caras têm uma habilidade para essas coisas de hacker. Os russos, eles têm uma habilidade. Se falam muito aí que o iPhone ele não é hackeável, coisa e tal. Enfim, pessoal, hoje em dia só a urna eletrônica brasileira que não é hackeada. O resto é tudo hackeado, né, pessoal? A urna nossa é segura, né? A nossa urna é segura. Pode apostar que a nossa urna eletrônica ela é a prova de tudo. Mas, enfim, não vou entrar muito nesse assunto também aí, né? Então, essas declarações do governo russo, inclusive, eles vão levar essa conversa aí, inclusive parece que vai ser levado para a ONU esse negócio aí, se realmente for confirmado, se eles tiverem evidências de que realmente isso aconteceu, sei lá, o mundo é dos hackers, portão estreito. Ah, nossa urna é segura, pô. Porra. Segura pra caramba. Vamos acreditar que é segura, pessoal. Segura sim, tá? Enfim. Pessoal, que teve de gente da esquerda que mandou mensagem no privado aqui, não tá escrito no gibi, hein? Não tá escrito no gibi. Pelo menos ali, ó, eu tava contando ali por baixo ali umas 80, pelo menos as 80. Paula. Pelo menos as 80 mensagens da esquerda ali. Não vai resolver não, o portão estreito. Eu acho que não vai resolver não, viu? Eu também acho que pouco provável aí que resolva. Pessoal, não vou entrar no contexto das eleições não, porque depois no privado me chama aí, a gente conversa. Quando eu não vou entrar nesse contexto, que as coisas ainda estão muito acaloradas, né? As coisas ainda estão assim muito à flor da pele. Eu não vou entrar muito nessa questão de eleições brasileiras e nem o que está acontecendo aí, mas cada um que está as mensagens estão sendo enviadas, o povo está literalmente entendendo. Enfim, o brasileiro precisa evoluir bastante ainda, viu, pessoal? A gente precisa evoluir muito ainda. Mas a gente está dando um passo, né? A gente está dando passos, né? A gente está dando muitos passos aí. E, enfim, quem sabe aí. Mas é bom passar na cara dos membros da ONU. Valdir. Meu amigo, vamos falar do mundo em guerra, pegando fogo. Verdade. Pessoal, a questão do Irã lá, você vê que os iranianos estão conseguindo segurar a onda da primavera lá, hein? Da Revolução Colorida. Ô Adilson, boa noite, tudo bem, minha prima? E aí o que está acontecendo? Os iranianos, eles estão conseguindo literalmente segurar aí a questão da primavera. Essa questão da primavera que aconteceu lá em Teherã, especificamente, em Tabriz, né? Lá em Tabriz também, que é uma outra cidade que está um pouco acima
do Irã. Um grande abraço aqui de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Anderson Punho. Satisfação, meu amigo. Satisfação. Teve todo aquele caso lá daquela moça que ela é uma dissidente curda, né? Do Kurdistão iraquiano, que está muito próximo ali do Kurdistão iraniano. E essa moça estava em férias com a família e ela usou lá o hijab, né? De forma inadequada. Então ela foi abordada pela polícia da moral e dos bons costumes, e os policiais literalmente detiveram ela, e ela sofreu aí inúmeras lesões e coisa e tal, e ela veio a falecer. A grande questão é que após o que aconteceu nesse incidente, uma grande onda de manifestações passaram a acontecer no Irã, né? Uma grande onda de manifestações começa a acontecer de formas muito fortes, e aí não só essa questão que aconteceu com essa moça, e aí já começa a surgir aí tantos outros objetivos aí com relação a essa manifestação, e que tomou uma proporção tão grande que ela já virou literalmente uma primavera iraniana. Só que o que acontece? O que aconteceu, o que está acontecendo lá no Irã, existem aí, lógico, infiltrações de pessoas de fora. Literalmente isso daí. Existem infiltrações de pessoas de fora daquele país, e que estão aí provocando uma grande onda para literalmente derrubar o governo do Irã. Literalmente, derrubar os ayatolás lá. Literalmente. E essa grande questão está muito além ainda, às vezes, do que a gente pensa, porque o Irã ele está numa fase de enriquecimento de urânio muito grande. Essa fase de enriquecimento de urânio é tão grande que o Irã, alguns analistas já falam aí que talvez o Irã ele já tenha uma bomba nuclear. Eu acho que ainda é pouco provável, mas está muito perto disso daí. Então, tanto os Estados Unidos e alguns outros países estão querendo colocar panos quentes nesse negócio aí, e fazendo de tudo para que o Irã não consiga chegar a esse enriquecimento de urânio efetivo para ser feita uma bomba atômica, né? Então, e não só isso, né, pessoal? O Irã ele tem evoluído muito nessa questão dos drones, né? Essa questão dos drones iranianos aí é um negócio impressionante, hein, pessoal? A gente percebeu aí que lá naquela região ali dos Emirados Árabes Unidos, onde está o Iêmen, né? E o Iêmen, os Houthis do Iêmen, vira e mexe, os caras estavam realizando ataques com drones lá àqueles países dos Emirados Árabes Unidos. E os drones são literalmente fornecidos por quem? Fornecidos pelo governo do Irã. Então o Irã está muito envolvido nessa questão, tanto russa como nessa questão aí dos Houthis que estão lutando lá no Iêmen, contra o governo do Iêmen, contra o governo também da Arábia Saudita e dos aqueles países do Emirados Árabes. O governo saudita, quando teve alguns ataques no começo do ano, o governo saudita realizou aí uma contraofensiva e deu literalmente uma parada. A gente percebeu que deu uma parada nisso daí, mas agora a gente observa aí uma grande investida. Tem alguma notícia das armas israelenses? Não, eu acho que Israel não vai mandar armas para lá não, Soares. Israel talvez vai mandar tecnologia para lá, mas armas mesmo eu acho que não. Que existe toda uma questão relacionada com aquilo que a gente já falou aqui na página, a respeito da questão da Síria, né? A questão da Síria ela tem um equilíbrio muito grande, porque os russos estão lá literalmente para quem que equilibra aquela questão da Síria são os russos, viu, pessoal? Os russos estão lá pelo menos há 10 anos com tropas lá na região da Síria para manter literalmente o governo de Bashar al-Assad no poder. Então, se Israel for efetivamente querer
mandar armas para a Ucrânia, eu acho que o negócio vai de água abaixo. Eu penso dessa forma aí. Eu penso dessa maneira. Eu acho que aí a coisa degringola. Eu acho que os israelenses não vão querer entrar nessa jogada aí não, porque senão o negócio vai ficar complicado para eles. Depende demais ali, até porque o Irã patrocina o Hezbollah, aqueles grupos ali do Líbano e o Hamas e tantos outros grupos ali da região do Oriente Médio que são literalmente grupos inimigos do Estado de Israel. Então a gente precisa ter cautela porque eu acho que Israel não vai mandar armas para a Ucrânia, e pelo menos é o que eu vejo dessa maneira. Né? Eu vejo que talvez isso não aconteça, mas enfim, tudo pode acontecer, né, pessoal? Dentro desse de geopolítica é um negócio que é uma coisa que não é matemática, não é receita de bolo. Né? De repente um governo que ele não está se conversando há bastante tempo, um governo que está aí com rusgas e coisa e tal, aí de repente na hora que a coisa relacionada a seus interesses começa a secar ou começa a ficar meio complicado ali, aí às vezes a gente vê acordos surgindo, vai falar, pô, mas esses caras não estavam brigados, esses caras não estavam sem se falar, não estavam com sanções, com isso, com aquilo, e aí os caras voltaram, é o que está acontecendo, você viu quantos acordos aí, você vê que a questão climática com a guerra na Ucrânia, tá tudo água abaixo. Usinas de carvão foram reativadas na Europa. Pessoal, a crise na Europa tá muito complicada, a gente não vê se falando muito, a imprensa tradicional ela não fala muito da crise na Europa, aqui no Brasil, até porque os caras não têm essa... Eles defendem uma narrativa de que tá tudo bem lá fora e não tá, a gente sabe que não tá. Tanto que, se fosse falar o que está acontecendo na Argentina, que está aqui do nosso lado, já viu. E todo mundo sabe hoje o que está acontecendo na Argentina. Né? Enfim, e é muito complicado. A gente viu as manifestações que aconteceram na França esse final de semana. Inclusive, 60 policiais franceses ficaram feridos. Aí parece que 22 ou 23 policiais em estado grave. Então, por causa de quê? Por causa de aumento dos preços dos combustíveis, a escassez do próprio combustível lá, a greve enorme, já vai há vários dias sem combustível. Agora parece que está voltando aos poucos lá a greve, os combustíveis na França. A gente está começando a perceber isso aí, um retorno, mas mesmo assim o francês ele vai para cima e os caras não querem saber, pessoal. É uma outra cultura, é uma outra forma de pensar. Eles têm uma política do boicote lá. Se o camarada, por exemplo, se ele quiser boicotar determinadas coisas, lá os caras boicotam. Então eles têm uma política, é um país diferente, né? Não que são os melhores do mundo, não tem nada a ver, mas a gente precisa aprender algumas coisas com esse pessoal aí. Tem algumas notícias de caças ocidentais que a Ucrânia ela tem recebido muitos caças, o Soares, principalmente ali, que eram os caças que estavam na Alemanha, né? Caças que estavam na Alemanha, que foram para a Polônia, lembra da troca de Sukhóis lá? E esses Sukhóis foram mandados para a Ucrânia. O grande problema de receber caças de fora da Ucrânia mesmo, por exemplo, caças americanos, caças de outras, a preparação dos pilotos. Né? A preparação dos pilotos é muito complicado você preparar um piloto, às vezes demora anos, né, para você preparar um piloto para ele conduzir uma aeronave de alta tecnologia. Né? Então, a grande problemática é isso aí, que foi aquela questão do acordo dos caças da Alemanha lá, que deu aquele reboliço todo, e que primeiro saiu da Alemanha para ir para a Polônia, para depois para mandar para a Ucrânia. Sargento, qual é o assunto de hoje? Tem algumas perguntas sobre as eleições. Eu não estou falando, Wagner, eu não vou falar sobre eleições brasileiras, tá? Não vou falar aqui, não vou falar sobre eleições.
Quem quiser conversar sobre eleições, falar no privado, porque essa live ela vai ficar salva. A gente tá falando só sobre Rússia e Ucrânia, a maioria do assunto aqui. E que inclusive agora ó, o Instagram já tá falando aqui que tá quase dando 1 hora de live. Olha lá, falta 5 minutos para nós acabar nossa live aqui. Então, Fagner, é muito complicado a gente falar sobre eleições aqui na nossa página do Instagram, até porque eu não posso falar muito, né, pessoal? O pessoal sabe, aí o pessoal que é antigo da página sabe muito bem que a gente não pode falar muito sobre algumas questões aqui, tem que se policiar. E vamos falar sobre geopolítica, que é o que interessa, né? Vamos falar aí sobre... Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu responder alguma pergunta aqui do pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui para me dar um... Mãe, amanhã eu tô aí, hein? A Dilza, minha prima, boa noite. Universo R4, satisfação. O Alisson Soares, Marcelo Soares, sempre com a gente. Nando Lima também. Fagner Azevedo, Lucas Quinhora, Paula, obrigado. Companhia Armações, segue a página do Companhia das Armações aí, pessoal. Segue essa galera aí, tá bom? Segue os caras. Pessoal, não esquece de adquirir a sua caneca da página. A página ela não recebe monetização de YouTube ainda. A gente consegue fazer a monetização através da venda das canecas e das camisetas. Compra lá sua camiseta, compra a caneca, que aí vocês vão estar ajudando. Muita gente que pediu caneca a gente mandou essa semana. E camiseta também. Acho que camiseta vai ficar... O pessoal que pediu camiseta... só semana que vem, tá, pessoal? Porque semana aqui é muito corrido. E não deu pra gente mandar... não deu pra ir lá buscar. Inclusive a pessoa falou que nem tá pronto ainda. Assim que tiver pronto a gente já manda, tá bom? Verdade, até comentários simples são censurados. É verdade, ô Soares. Tá muito complicado aí, viu, pessoal? A gente precisa tomar muito cuidado com a rede social. Nos tempos pra cá a gente vai se policiando, vai ficando mais esperto aqui com o que a gente fala também. A gente precisa manter nosso canal aqui tranquilo e vamos crescendo aos poucos aí. E vamos conquistando aí degrau por degrau, né? Que é o que importa, né, pessoal? Pessoal, vou estar encerrando a live agora. Vou deixar essa live salva, tá bom? Pode ser que amanhã a gente faça uma outra. Vamos depender aí de como que vai estar as coisas. Desejo boa sorte para vocês aí. Quem não assistiu o pronunciamento do presidente, assista lá o pronunciamento do presidente que tá na página. E aí vocês tirem suas próprias conclusões, tá bom? Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Força.